Eu avisei, no vídeo que eu postei no canal semana passada, analisando a preview do episódio 5, eu teorizei que o poder da Mary, o poder secreto dela, poderia ser a biocinese, e não é que no final eu estava certo? Esse quinto episódio de Gen V veio para reforçar muitas das teorias que estavam correndo aí na internet, e aqui nesse vídeo nós vamos comentar esse episódio com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da minha cobertura de Gen V. Aqui no canal Matheus Mendes a gente está tendo uma cobertura semanal dessa série. Toda semana, toda quarta-feira de manhã, a gente tem a análise da semana de Gen V. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse universo de The Boys, eu peço para você se inscrever no canal agora, se você não está inscrito, e ativar o sino de notificação também. Isso é muito importante porque o YouTube não anda entregando muito bem meus vídeos. Eu sempre peço para vocês me seguirem no Instagram, assim vocês acompanham o conteúdo que eu levo para lá, me dão uma força, e caso você for comprar roupa de treino, suplemento, produtos para academia, compre com desconto utilizando o cupom Mateus no site da Growth. Está confirmado que o Cypher, na verdade, é apenas um fantoche sendo controlado pelo cara da câmera hiperbárica. Essa teoria começou a ganhar força na internet após o episódio 4 e o comecinho aqui desse episódio 5 veio para comprovar que essa teoria era de fato verdade. Vamos às evidências. Primeiro, que a gente vê o Cypher cuidando ali daquele cara, limpando, dando banho, dando comida, com um amor digno de família, sabe? É um amor fraternal, aquele amor que a gente está vendo, ou amor próprio. Segundo, que quando a Amanda Sábia chega ali no cômodo, o Cypher e o cara, eles olham para ela sincronizados, como se fosse apenas um movimento, como se o cara da banheira, ele olha, só que ele estava ali controlando o Cypher e automaticamente o Cypher olha também. E o que entregou o jogo no final foi quando a Amanda Sábia está transando com o Cypher, tem um momento que ela tapa o rosto do Cypher e olha pro cara na banheira. E ele olha pra ela e ele tá sentindo júbilo naquilo, Ele tá sentindo prazer. Mas eu acho que ele não tava sentindo o toque. O que vocês acham? Eu não acho que esse cara que tá controlando o Cypher, o cara da banheira, que a gente teorizou que é o Thomas Godokin, sinta o tato da pessoa que ele tá controlando. Porque se ele sentisse, por que ele enfiaria a faca ali na própria mão? Ele sentiria a dor se ele fizesse isso. Mas voltando, lá em Elmira, a Amanda Sábia fala pro Cypher que trouxe para ele um presente, que é a Annabeth. E ela fala para ele, você está ficando sem tempo. O Cypher é jovem. O Cypher não tá ficando sem tempo. O Cypher tem muita vida pela frente ainda. Quem tá ficando sem tempo é a pessoa com quem a Amanda Sábia tava falando, o cara na banheira. Tem também a cena que o Cypher tá falando pro Polaridade, como que assistentes humanos são úteis. E perguntando se o Polaridade queria um assistente humano para ele, porque de fato é isso que está acontecendo. O Super, na verdade, é a pessoa que está lá sendo guardadinha, mantida na câmara hiperbárica. Ele está controlando o Cypher, que no fundo é humano. A Mary não sentiu o composto V no sangue dele, então o Cypher é humano, só que ele está agindo como um assistente pessoal do Thomas Godokin. E o interessante é que a Jordan Lee falou que estava lá e falou que ela estava sentindo tudo enquanto estava sendo controlada. Ou seja, o humano que o Thomas Godokin está utilizando ali como boneco, ele também está sentindo tudo. Ele também está vendo tudo, só que ele não tem controle de nada. Pobre humano. Porque isso significa que quando o Thomas Godokin, ou quem quer que seja a pessoa da câmara hiperbárica, não tiver mais uso para esse corpo, para esse humano, ele vai matá-lo para que esse humano não revele seus segredos. E parece que acertamos na teoria de que o verdadeiro poder da Mary é a biocinese e que o Cypher quer que ela desbloqueie o seu potencial máximo para que ela cure o cara que está o controlando, que é o cara da câmara hiperbárica. Desde o começo dessa segunda temporada de Gen V, a gente vem se perguntando, qual que é a do Cypher? Por que ele quer deixar a Mary mais forte se ele sabe que ela é uma luz estrelista? Bom, agora tá explicado. O projeto Odessa foi desenvolvido para criar esse super com esse poder muito específico de manipular a vida. A Mary, ela nasceu, mas ela precisava ser pressionada ao máximo para desbloquear o seu potencial completo e agora o Cypher conseguiu. Enfim, se ele for mesmo o Thomas Godokin, ele pode, ele mesmo, controlar o corpo da Mary para fazê-la curar o seu próprio corpo lá na câmara hiperbárica. Ele é o telepata mais poderoso que nós já vimos aqui nesse universo de The Boys, mas até ele tem as suas limitações. Controlar dois corpos ao mesmo tempo parece exigir muito dele e aparentemente controlar humanos é mais fácil do que controlar supers e por isso que ele utiliza um humano como seu assistente. Jordan Lee disse que o Cypher estava em agonia enquanto estava controlando o corpo dela, que ela conseguia sentir isso. E de fato, na cena em que o Cypher interrompe o controle mental na Jordan Lee,
a gente consegue ver uma expressão estranha no seu rosto, como se ele estivesse ali meio desorientado. Agora eu acredito que naqueles instantes era o verdadeiro Cypher tomando o controle de volta do seu corpo, porque provavelmente controlar o corpo de um humano e de um super foi demais para o Thomas Goldwyn lá na câmara hiperbárica e por um momento ele perdeu ali a conexão com o Cypher. Então, naqueles segundos, era o Cypher humano de verdade antes de voltar a ser controlado pelo cara da câmara hiperbárica. E isso nos faz voltar à pergunta, qual é a da Mana Sábia? Pela conversa que ela teve com o Cypher aqui nesse episódio, a gente sabe que o Capitão Pátria não sabe do projeto Odessa. O Capitão Pátria não sabe do verdadeiro poder da Mary. E foi confirmado por eles dois que o Capitão Pátria vai ficar realmente bravo quando ele descobrir que a Mary desbloqueou, né, o seu potencial completo. Sim, com a biocinese, a Mary é capaz de matar o Capitão Pátria. A Mana Sábia e o Cypher sabem disso, mas eles não se importam. Eles sabem que o Capitão Pátria é vingativo e eles sabem que o Capitão Pátria vai tentar se vingar deles quando ele descobrir isso, mas mesmo assim eles continuam com o seu plano. Ou seja, esses dois eles não são tão leais a Vought assim quanto nós achávamos que eles eram, mas volta a pergunta do começo, né? Qual que é a deles? Isso tá me confundindo porque a gente sabe que Thomas Goldwyn e o Frederick Vought eram nazis. A gente sabe que o projeto Odessa foi esse projeto construído em cima dessa crença nazi. E a Mana Sábia aparenta não gostar de nazistas. Inclusive, no começo desse episódio, ela estava, né, falando mal do Einstein, falando que ele era um racista. Entretanto, durante a 4ª temporada de The Boys, muito se teorizou que ela era uma agente duplo, né, e que ela estava trabalhando secretamente contra o Capitão Pátria o tempo todo, para no final da temporada ser revelado que ela estava de fato do lado dele. Então, assim, não sei qual é a dela. O que vocês acham dela? Se ela estivesse trabalhando contra o Capitão Pátria o tempo todo, por que ela entregou o país nas mãos dele, sabe? Nesse episódio foi revelado que a Sábia, ela é a nova CEO da Vought. A anterior CEO da Vought era a Ashley, né? Mas segundo a Sábia aqui nesse episódio, ela não está em condições de assumir nenhum cargo. Aparentemente a Ashley está viva, mas não está muito bem de saúde. Vale lembrar que ela tomou composto V no final da 4ª temporada de The Boys, mas aparentemente ela não ganhou um poder muito legal. Mas o que é exatamente e como funciona a biocinese da Mary? Vamos entender. A gente descobriu aqui nesse episódio que o Centro Elmira nada mais é do que um lugar para tentar aprimorar a capacidade desses jovens, né? Eles fazem experimentos com as pessoas que estão presas ali para tentar elevá-los a um outro nível. Cypher contou para o Polaridade aqui nesse episódio que o Ender morreu vítima de um experimento. Aparentemente, o Cypher deixou o Ender fugir, né, de Elmira, né, ele aparentar que ele estava conseguindo fugir, colocou uma pressão máxima ali nos meninos. O Ender tentou utilizar mais poder do que ele poderia utilizar e por isso ele acabou morrendo. Com a Mary, o Cypher fez exatamente a mesma coisa. Ele deixou a Mary, a Kate, os meninos fugirem porque ele precisava pressionar Mary numa pressão máxima, assim, né? E a forma mais fácil de pressionar a Mary era com a irmã dela, a Annabeth. Por isso que a Mana Sábia falou que ela trouxe um presente para ele. O presente era a irmã. Cypher deixou os meninos fugirem e matou a irmã da Mary para ver o que ela seria capaz de fazer nesse momento, né, nessa situação. Assim como o Ender, a Mary utilizou todo o seu poder, mas diferente dele, ela se elevou a um novo nível. Ela agora é extremamente forte, ela ressuscitou a própria irmã. Até então, o poder da Mary era manipular sangue, mas já vinha sendo teorizado na internet, eu contei aqui para vocês, que o poder dela poderia ser, na verdade, biocinese, a manipulação da vida, que foi o que ela fez aqui nesse episódio, né? Nesse contexto fictício de super-heróis, quando a gente fala de biocinese, a gente está falando da capacidade de manipular a vida, de fato, de modificar a anatomia, de curar tecidos, de gerar ou curar doenças. E o que a Mary fez com a irmã foi exatamente isso. Ela regenerou os tecidos da irmã e devolveu para a irmã a vida. E eu achei esse poder meio roubado, tá? Para mim, uma coisa era a Mary chegar lá com a menina à beira da morte e ela conseguir curar a menina, conseguir regenerar os seus tecidos e a menina sobreviver. Outra coisa é a menina já morta, o corpo já frio, não sei se estava frio, mas ela parecia já estar morta há algum tempo, e a Mary trazer ela de volta à vida assim, sabe? Então, no universo de The Boys, ninguém mais precisa morrer se a Mary estiver por perto. Morreu? Mary vai lá atrás de volta. Morreu? Mary vai lá atrás de volta. Ou se a Mary não estiver por perto, guarda o corpo da pessoa, traz, daqui a uma semana a Mary tá chegando, cura e traz essa pessoa de volta à vida. Eu achei esse poder um pouco roubado. E a pergunta que fica é, agora que a Annabeth morreu e voltou à vida, será que ela vai continuar sendo a mesma Annabeth de antes? A gente vai ter que esperar os próximos episódios para descobrir, mas o que vocês acham? E isso me leva a crer que a Mary será responsável por curar a doença do Polaridade,
Desde a temporada passada, o Polaridade recebeu esse diagnóstico, né, e o Andrew também tinha recebido esse diagnóstico de que o cérebro dele estava sendo corroído pelo próprio poder. Então, quanto mais ele utilizava o poder, mais próximo ele se aproximava da morte. Vimos ele ter vários surtos por conta dessa doença na temporada passada, e aqui nesse episódio, lá naquela cena que ele está olhando para as fotos do filho, ele se emocionou e acabou tendo um surto novamente. Polaridade era um super-herói muito forte, muito famoso e muito importante para a VOT quando ele era mais jovem. O cara é capaz simplesmente de manipular o metal, e essa habilidade é uma habilidade muito útil. Agora que a Mary tem o poder de ressuscitar pessoas e curar doenças, ela pode muito bem curar o Polaridade para trazer ele e a habilidade dele para o lado da Luz Estrela. Não que eu ache que o cara vai querer se aliar ao exército da Luz Estrela, mas mesmo assim, é mais um super muito poderoso com a cabeça no lugar dentro desse conflito. E tá legal, beleza, a Mary desbloqueou seu potencial completo e agora ela é super poderosa. Tô muito interessado para ver o que vai acontecer com ela nos próximos episódios, mas não entra na minha cabeça, ainda não entrou na minha cabeça até esse episódio, o motivo dela se opor tanto aos treinamentos do Cypher. O cara, tudo bem, né, ele podia ter as suas próprias ambições com isso, mas para Mary, ela ficar mais forte seria um ganho próprio, sabe? Depois de ficar mais forte, ela poderia fazer o que quisesse com essas próprias habilidades. Ela poderia utilizar essas habilidades contra o Cypher, contra a VOT, contra o Capitão Pátria. Mas mesmo assim, ela ficou se opondo todo esse tempo, sabe? Precisou da irmã morta para ela falar, não, agora de fato eu preciso ficar mais forte. Mas beleza, aconteceu. Vamos ver o que ela vai fazer com essa habilidade agora. Tivemos também o Sam se reconectando com a sua família depois dele nem ter dado as caras no episódio 4 na série. Aqui nesse quinto, ele volta para casa dos seus pais tentando recuperar a vida que ele tinha antes dele ser internado lá, né, na tal floresta, na Universidade Godolphin, pela VOT. E o Sam, ele tinha comentado para Emma lá no episódio 3 que ele não voltava para casa, ele não ia visitar seus pais porque a mãe dele tinha medo dele. A Emma, não, vai sim, ela é sua mãe, ela te ama. Aí ele chega na casa da mãe, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele derruba a porta e 5 minutos depois de se encontrar com os pais, ele joga o pai longe e quase quebra todas as costelas do cara. Mas foi legal ver que os pais do Sam gostam verdadeiramente dele, porque eu acho que era amor fraterno o que faltava para o Sam ter a força para lutar contra seus próprios demônios. O Sam, ele era uma pessoa muito raivosa. Ele sentia raiva o tempo todo porque ele achava que os pais dele tinham injetado essa droga nele para ganhar dinheiro com ele. Mas não, né? A gente descobriu que os pais injetaram o composto V nele com a esperança que isso fosse curar a sua doença mental. Não funcionou e ele virou um super doente mental. E aí foi o que vimos dele na primeira temporada da série, preso lá em Godolphin, com a Kate o tempo todo tendo que reprimir, tendo que conter o cara porque ele era muito forte, com o Luke ali meio que supervisionando ele também. Enfim, ele sofreu bastante e foi interessante ver essa reaproximação dele com a sua família. E nem tem como a gente julgar muito os pais dele por terem entregue ele para a VOT cuidar, né? Porque depois que ele virou um super, não tinha mais o que fazer. Como que 2 humanos cuidariam de uma pessoa doente mental com super força, sabe? Qualquer reflexo do Sam poderia matar ambos os pais. A gente viu que ele chegou em casa, um toque que ele deu no pai, ele voou o pai longe, ele derrubou a porta da casa, não tinha muito o que fazer. Os pais acreditavam que a VOT conseguiria cuidar dele, então eu não consigo nem julgar esses pais. Mas agora finalmente ele está em casa, após passar por muita coisa. Eu espero que isso dê a ele finalmente a força para lutar contra seus demônios. E eu tô com muito dó da Kate. A coitada só sofreu nessa segunda temporada de Gen V. Ela foi enviada para Ymira, tadinha, que humilhação. Ela teve que tirar o braço de plástico, ela teve que tirar o cabelo, ela teve que andar com a cabeça ali, né, toda à mostra, toda costurada, sem cabelo, e ela ainda teve que passar pela revista íntima. Sério, que humilhação essa menina sofreu nesse episódio. A garota tá toda destroçada, ela tá parecendo um Lego desmontado, e para completar, os poderes dela ainda não funcionam direito. Ela foi tentar hipnotizar ali o guarda pro guarda entregar a chave para ela e o cara enfiou a chave no próprio olho. Antes eu tava achando que era o Cypher que tava bagunçando com os poderes da Kate, mas agora eu já não acho mais que seja isso. Agora eu acho que ela tá com esses poderes meio zoados por conta de que a Jordan Lee explodiu quase, né, metade do cérebro dela ali. Ah, mas eu ri da Emma falando que ela tava parecendo a Barbie estranha. As referências nessa segunda temporada de Gen V continuam no ponto. E vocês repararam qual foi a pergunta que a repórter fez pra Mary depois que a Mary terminou lá a luta com Jordan Lee? A repórter fala que Jordan Lee estava tendo vantagem na luta enquanto estava na sua forma masculina e que passou a perder, passou a ter desvantagem quando virou a Jordan Lee feminina. E aí pergunta pra Mary se a Mary concorda que atletas trans devem ser banidos de competições. Esse é um assunto bem quente nos Estados Unidos e The Boys Gen V é isso, né? Se é falado na sociedade, vira
referência na série. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. O que vocês acharam? Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, que eu gosto sempre de ler o comentário de vocês. Compartilhe o vídeo com seus amigos, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.